Olá, queridos, graça e paz. Vamos à nossa meditação nas Escrituras Sagradas, nosso devocional de hoje, João capítulo 1, Evangelho de João. O verso hoje é de número 3. Nós vamos ler e reforçar um pouquinho mais aquilo que estamos meditando nas Escrituras Sagradas, ok? Diz assim, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é um dos versículos mais interessantes nas Escrituras a respeito de Jesus, né? Jesus, ele é a formação da palavra profética. Ele é a formação daquilo que, quando se manifesta, quando se move, realiza. Ou seja, aquilo que tem a ação de fazer. Quando desde o versículo 1, você pode acompanhar nas leituras anteriores do livro, nós falamos sobre o verbo, a ação. Deus teve a atitude, a decisão e a ação. E Jesus faz parte, como a própria palavra diz que ele é o Filho de Deus, o fruto de Deus, que saiu de dentro de Deus. Ele é o resultado que saiu de dentro de Deus, o poder da ação. E aí nos mostra uma característica específica de Jesus, que essa ação se fez pessoa, no caso o ser humano, tornou-se uma pessoa, a única pessoa que está no céu, ressuscitada, representando o ser humano. Porém, esse fator de, quando o versículo diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, está identificando para nós ao setor de encontrar Jesus, saber onde Jesus está. Jesus está em tudo que foi feito. Jesus está em todas as criadas, está em toda a essência, né? Seja qual matéria da geografia, a matéria da natureza, a matéria emocional, as ligações de intelecto emocional, por isso que você fala com alguém e alguém te entende, por isso que você entra em contato com a natureza e a natureza te corresponde, né? A gente entende os animais entendem o ser humano, aquele que dirige ele, enfim, o ser humano entende o próximo por causa do emotivo, o intelecto em bases diferenciadas que se correspondem. Por isso que a gente tem uma certa comunicação dos nossos sentidos internos para o mundo externo, para o ambiente externo. Formou e Jesus está dentro do mundo físico, dentro da realização almática, a formação almática do indivíduo, desde o intelecto para as emoções, querer, desejo, pensamento, impulso. Jesus está na formação almática do ser e Jesus está na formação espiritual, porque ele é toda a razão de Deus transformada em ação, em verbo. Então, Jesus é a própria racionalidade de Deus, tudo que é as bases da essência e das leis de formação de Deus, que é a palavra. Jesus é a própria estrutura de pensamento de Deus transformada em realização física, obras realmente naturais para se ver. Então, onde Jesus está? Jesus está em tudo que é formado, o que é físico, o que é natural, Jesus está. Mas nem todas as coisas que existem, elas estão na direção de Deus. Então, como identificar isso? A própria palavra diz que aquilo que não está em Deus pode estar existindo, mas está para Deus como um objeto morto. Nós vamos entender isso em Efésios quando diz, estando mortos em vossos pecados e delitos e ofensas, em vossos erros. Estávamos mortos, mas ele nos vivificou. Então, tudo que está fora da direção de Deus, seja uma natureza física, seja uma alma, seja um espírito, que está fora da direção de Deus,
ele, na sua essência, não foi escolhido para estar fora. Ele tem dentro dele a semente da essência de Cristo, da palavra, da ação de Deus, da imagem e semelhança de Deus dentro dele. Mas ele está morto. Tudo que está fora da direção da palavra é um reino morto. Para Deus é um efeito mortificado. O que significa isso? Um efeito destrutivo que não possui a vida máxima poderosa de Deus e que não exerce a vida poderosa de Deus, ou seja, não tem efeito para si mesmo do que é a vida poderosa em Deus. Mas todas as coisas têm a semente do DNA de Cristo, porque todas elas foram feitas por Ele. Por que Deus resolveu fazer tudo? Quando Ele foi criar tudo por meio de Cristo, com o DNA de Cristo, a ação de Deus. Porque na hora que Cristo der a ordem para os céus e para a terra, para eles se alinharem na vontade de Deus, todos os céus e toda a terra vai se alinhar. Quando a Bíblia diz que quando ele chegar, que ele mostrar o poder dele, né? A gente, hoje em dia, tenta fazer um pouco conforme a vontade de ser, muitas vezes, alguém de um comando, só que artificial, né? O ser humano hoje paga a luz, aí ele quer que os comandos artificiais obedeçam. Vai lá, apaga a luz, acende a luz, abre a porta, fecha a porta, aperta o controle, manda e as coisas vão acontecendo. Mas isso é uma inteligência morta, artificial. A palavra diz que Deus é o Deus da voluntariedade, da naturalidade e do poder natural sobre os céus. Excelente! Ele manda os planetas e os planetas obedecem. Ele manda a natureza obedece. Ele fala, como ele deu o exemplo de Josué, com o sol e a lua, a existência obedece. Porque é uma ordem natural de acesso. E por que Jesus tem essa ordem natural de acesso a tudo que é existente? Todas as coisas existentes obedecem. Se Deus mandasse todos os sapos gerar asa e sair voando em cima da cabeça das pessoas, a gente ia ver um monte de agrupamento de sapos voando com asa em cima da nossa cabeça. Como ele fez quando ele operou com Moisés. Veio uma quantidade de rã, uma quantidade de piolho, as águas tornaram sangue, todos fragmentos, um pouco de demonstração dos poderes de Deus falando com a natureza. Só que Deus não fala só com um conjunto de naturezas. Deus fala com um conjunto de todas as existências, né? Se ele quisesse ajuntar os planetas, ajuntar as estrelas, ajuntar todas as baleias da terra, ajuntar todos os pássaros do céu, ajuntar qualquer que fosse o fragmento, seja da natureza ou efeito do intelecto da própria natureza. Quando a Torre de Babel estava se reunindo e as pessoas queriam formar, porque o sonho delas era chegar no céu, então começou a formar uma torre. Deus tratou com o que? A ação de Deus foi chegar e tocar no intelecto daquela comunidade inteira. Todos eles se compreendiam. Quando Deus tocou na mente, na parte almática de comunicação deles, nenhum deles se comunicava mais. Uma nação inteira sem comunicação. Nenhum se entendia mais uns com os outros. Deus tocou no intelecto e tirou a capacidade do intelecto deles. Quando o rei Nabucodonosor pensou que ele era, né, eu sou, vou fazer, eu sou o tal, o poder está na minha mão, foi eu que criei tudo, eu fiz tudo. Aí Deus disse, você achou que você criou as essências, né? Tá pensando que antes de você não tinha nada. Não sei como foi que você veio, porque antes de você não era nada. Nabucodonosor estava se achando. Aí Deus tocou na mentalidade dele. E quando Deus tocou no sistema almático de mentalidade dele, ele foi parar como os animais. Por quê? Porque o poder da ação de Deus está na formação de todas as coisas em Cristo. Cristo é a ação.
Cristo não é uma pessoa. Por que muitas vezes, por exemplo, os judeus têm dificuldade de aceitar a Cristo? Porque enxerga ele como uma pessoa. Ele não é uma pessoa apenas. Ele é o exemplo da expressão do trabalho do Pai profético. Ele é o exemplo do poder profético. Ele é o fruto do Pai. Ele é o Filho de Deus. Ele é o fruto extremo. Quando um pintor que tem uma arte, ele vai fazer um quadro, aquele quadro ele tem toda a expressão do que é o pintor. Ele tem toda a ação máxima do que é o pintor. Ele tem todo o efeito máximo do que é a obra máxima realizada daquele artista, daquele pintor. Da mesma forma, Deus, a palavra fala que Jesus foi feito uma expressão de dentro do Pai que saiu máxima. A expressão máxima do Pai. E a gente sabe que dentro do Pai existe o poder profético que ordena desde quando ele começou lá no princípio, em Gênesis, dizer: haja e houve luz, haja e houve todas as coisas. O poder profético da ação. Jesus é essa expressão máxima de ação, que se tornou todo o poder em todas as coisas criadas, e no tempo certo, depois de Malaquias, 400 anos de silêncio, ele se tornou alguém para a comunicação humana e para derramar o sangue aceitável ao Pai. Então não é só uma pessoa, Jesus não é só uma pessoa considerada profeta. Jesus é o fruto máximo que há em Deus, um resultado, uma obra máxima. Dentro do planeta, ele se tornou alguém comunicável ao homem, então ele se tornou um ser humano. Fora do planeta, ele é a expressão máxima de Deus para controlar e cuidar e acessar todas as coisas. Então, mesmo mortos, a gente já tem a semente da imagem e semelhança de Deus, a semente da ação de Deus, a semente de Jesus em nós. Estamos mortos enquanto não reconhecemos. Quando reconhecemos a pessoa do poder de Deus em Cristo e o que foi feito por nós para a salvação, recebemos tudo que foi feito por Deus para a salvação. Receber Jesus não é uma ofensa. Se Jesus veio ajudar, salvar, curar, restaurar, levar a Deus ao Pai, quer dizer, ele não está levando só a ele está levando de volta o ser humano ao Pai. Então, não é uma ofensa para Deus receber Jesus. Se ele está fazendo bem, ele não está fazendo mal. Se ele não está contra Deus, ele não está fazendo mal. Porque as essências dele é origens de atitudes que não vão contra Deus. Nele, todas as coisas foram feitas. Então, Jesus cuida da parte física. Nós somos o corpo de Cristo. Ele tem acesso a tudo que foi criado. Onde Jesus está trabalhando? Onde tem ação. Como identificar Jesus numa área que a gente já orou? Quando se tem uma ação. Quando não tem ação, Jesus está sem espaço. Quando não tem ação, Jesus está sem liberdade. Alguma parte Jesus não está podendo agir. Por quê? Porque alguém não está querendo ter uma manutenção. Porque Filho de Deus, fruto de Deus, presença de Jesus, controle de Jesus, domínio de Jesus, sempre tem a ação. Ele é a própria ação. E ele vai fazendo com que nós tomemos ações. Se a gente não toma ação, porque a gente ainda não tem o vínculo com Jesus, o concerto com Jesus, aliança com Jesus, compromisso com Jesus. Então, primeira coisa para a restituição, como lemos ontem em Esdras, a gente fica esperando Deus fazer tudo. Ele disse: não, eu disse que você teria restituição, mas quem vai ter que restituir é você com a sua ação trina. Se você não fizer, não tem restituição. Porque ele já nos deu o poder, ele nos ensinou a viver conforme ele tem esse poder. Se todas as coisas foram feitas por mim, todas as coisas é feito por você. Você é filho de Deus. Você está na mesma árvore que Deus. Você é ramo da mesma árvore. É a mesma raiz. E tudo que está ligado a Jesus está ligado a nós. Então, aqui nos mostra o que é realmente a característica de Jesus. O setor dele é físico. Se as coisas foram feitas,
Ele criou toda a estrutura, ele está no manual de tudo e na essência, não é só no manual, a essência de estrutura de todas as coisas criadas. Então, ele fala, ele conversa com todas as coisas criadas. Assim como ele conversa, você conversa com um animalzinho, ele te entende. Deus fala com as árvores, como a gente já viu Jesus falando com a figueira, fala com o vento, fala com o mar, fala com o corpo físico. Ele conversa com as essências da natureza. Jesus conversa porque é a autoridade que ele tem de formação. Porque todas as coisas físicas foram feitas por ele, por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus cuida da parte física. Se alguma coisa física não está sendo feita, alguma ordem dele de manutenção a algo ou alguma circunstância ou alguém do nosso redor não está fazendo a parte que deve fazer. Porque quando ele fala sobre manutenção, existe manutenção e a manutenção acontece. Ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.